Seja bem-vindo a mais um Rosadas Cash. Meu nome é Maria Carvalho. Meu nome é Natália Rosadas. E eu sou o Leandro Rosadas. Tema de hoje, Leandro. E nesse Rosadas Cash a gente vai falar sobre gestão. O que é gestão, Leandro? Então, gestão é tudo que você faz com o objetivo de bater suas metas. Qual é a prioridade nisso? E aí, precisamos aprofundar o conteúdo para as pessoas poderem entender, né? Aprofundar o quê? O conceito de gestão? Porque quando a gente fala em gestão é tudo que você faz para bater as metas, ponto. Né? Então, criar uma ação de final de semana de feirão é gestão. Mudar os preços para melhorar a margem é gestão. Organizar o cadastro de produto é gestão. Implementar um sistema novo é gestão. Começar a fazer inventário rotativo é gestão. Arrumar a banca do jeito certo é gestão. Então, gestão são todas as ações que a tua empresa faz com o objetivo de gerar resultado. E gestão não é só organizar. Gestão está ligado a resultado. Tá? Então, se você está organizado e não tem resultado, a tua gestão é uma merda. Porque gestão está ligada a resultado. Não adianta nada tu ter a empresa mais organizada do mundo e ela está dando prejuízo, performando mal. O importante é ela performar como tem que performar. Ela tem que dar resultado, senão não adianta de nada. E aí que entra o conceito. Então, é tudo que ajuda você a atingir sua meta. E meta nada mais é do que objetivo gerencial mais valor no tempo, ou objetivo gerencial mais tempo. Por exemplo, quero aumentar as vendas, objetivo gerencial, em 10%, valor até 31 de março de 2022. Então, eu tenho objetivo gerencial, valor e tempo. Ou implementar um software novo, um RP novo na minha loja até janeiro de 2022. Objetivo gerencial, mais tempo. O que faz uma meta ser uma meta é tempo. Então, tempo é o que faz com que aquilo tenha um prazo para que seja realizado e a partir daí possa ser priorizado dentre todas as ações que você tem que realizar dentro da tua empresa. É por isso que o curso DLM 45 é o mais completo, né? Sem querer fazer merchan, mas a gente não tem como fugir do DLM, né? O DLM 45 é isso. Você tem uma meta e dentro de um prazo, né? Isso. Aí eu traço em cima de cada uma das ações, eu traço dentro do meu curso como o cara vai realizar cada uma dessas ações. Não satisfeito disso, eu criei uma coisa chamada Rota 30D, e aí eu baseado no que o cara me passa como principais dificuldades dele, eu traço para ele qual é a sequência de aulas que ele tem que assistir para conseguir ter resultado mais rápido. Ou seja, em vez de ele assistir o curso todo, ele assiste uma variedade de aulas programadas para que ele chegue no resultado mais rápido. Não satisfeito disso, eu sei que algumas pessoas precisam que sejam realmente pego na mão para ser feito. Eu criei um programa de mentoria chamado Impulso, onde a gente acompanha o cara diariamente, para exatamente garantir que o resultado chegue. E não satisfeito com isso, resolvi criar um programa Faixa Preta, que é um programa pessoal de nível mais alto, para conseguir ajudar eles também, porque senão o cara que está com um nível muito mais alto, está muito mais avançado, para ele fala assim, não, isso aqui é muito básico, não é para mim. Então a gente criou um programa para que tivesse ações avançadas para que fosse para eles também. Leandro, o que é preciso ter para considerar que eu estou organizado? Ela deu uma piscadinha para mim, você viu? Aí assim, na hora que perguntou... Ela pode. Tava tudo organizado. Rolou uma piscadinha aqui, gente. O que você precisa fazer para poder saber que você está organizado? Então, a organização, quando a gente fala de gestão, a gente também está falando de organização, mas lembrando, o que for que te ajude a bater suas metas. Para você poder criar meta, você tem que ter alguns indicadores muito básicos. E para ter esses indicadores básicos, você precisa ter, de alguma maneira, algum nível de organização. Então, vamos lá entender qual é o nível básico de organização. Para eu poder gerenciar o meu negócio e ter acesso à informação do meu negócio, o que básico eu tenho que ter? Eu tenho que ter um bom cadastro de produto. Eu tenho que ter, existe uma forma de uma sequência que você tem que cadastrar o produto. Nome, como é que eu diminuo? Biscoito. Biscoito. Como é que fica? Porque existe um número de caracteres limitados numa etiqueta. Nossa, é verdade. Então você, na hora de cadastrar, tem que inclusive ter técnica, para que senão vai sair biscoito, Tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão na hora de cadastrar o nome do produto. Além disso, você tem que ter um padrão que a gente chama de árvore mercadológica. O que é isso?
Por exemplo, a cerveja. A cerveja está dentro do departamento bebidas, dentro do departamento bebidas alcoólicas, e dentro dele tem cerveja. Ou eu posso ter bebidas e dentro deles tem direto cerveja, e aí dentro de cerveja eu vou ter cervejas especiais, cerveja não sei o quê, e dentro disso eu vou ter lá ou a marca ou o tamanho da cerveja que eu vou ter. Por que eu tenho que ter essa informação? Para eu poder começar a conseguir chegar em indicador. Por exemplo, quanto a cerveja representa da minha venda total? Eu só vou descobrir isso se esse cadastro estiver certo. Quanto a cerveja representa da minha perda total? Qual é a margem que está na cerveja? Para eu saber essas informações, como é que está o compra e venda da cerveja? Então, todas essas informações, para você poder ter, você precisa ter uma árvore mercadológica, ou seja, um departamento, uma categoria, uma subcategoria, dependendo do grupo e subgrupo dentro de cada produto. Então, o produto, quando a gente fala de cadastro de produto, é uma coisa importantíssima. E que a maioria das pessoas caga para ele. Então, para ter uma organização básica, ter o cadastro de produto bem organizado ajuda demais. Tanto é que, tanto no meu curso Layout como no meu curso do DLM45, tem lá a árvore mercadológica já, um modelo, para quem não tem um modelo pronto nosso, para a pessoa poder seguir ali e só copia e cola para cadastrar no produto. A outra coisa que o cara tem que ter organização é uma coisa chamada plano de contas, né? Porque, sei lá, vou lançar todas as minhas despesas dentro do sistema. Plano de contas. Famoso plano de contas. O cara vai cadastrar todas as despesas dentro do sistema. Tá, mas essa despesa é despesa financeira, é despesa operacional, é despesa administrativa. Aonde está essa despesa? Por quê? Porque existem parâmetros hoje que você pode seguir para saber se você está indo bem ou não. Então, inclusive para eu traçar a meta, vou traçar a meta de reduzir em 20% o meu custo financeiro. Como é que eu vou fazer isso? Vou renegociar a taxa de cartão, vou renegociar a taxa de banco, vou renegociar juros de empréstimo. E aí, essas coisas todas que estão ali dentro dessa despesa vão cair, e para isso eu tenho que ter um número dela separado para eu conseguir olhar. Então, o plano de contas me ajuda a agrupar e entender como é que está andando cada despesa dentro do meu negócio. Não ter o plano de contas, você não tem organização. Não ter um plano de contas, você não consegue fechar uma DRE, fechar um fluxo de caixa. Porque você não sabe para onde saiu e como saiu aquilo. Porque você vai olhar num supermercado no mês, paga, sei lá, uns 2.000 despesas, 2.000 boletos diferentes, fora as despesas. E aí, se você não tem nenhuma forma de controlar isso, registrar isso, você fica perdido. Por isso, plano de contas é uma outra coisa muito básica de organização do supermercado. A outra coisa, que é a primeira coisa que todo supermercado organiza, é o caixa. Você tem que ter um bom fechamento de caixa. Por quê? Porque é onde entra a droga do dinheiro, senão você vai ser roubado. Então, você tem que ter uma boa organização de frente de loja, de caixa. Você tem que ter uma boa organização de recebimento, que é onde também podem te roubar muito sério, né? Hoje, só para você entender, uma das maiores dores dos supermercados, os pequenos nem tanto, mas os maiores com certeza, é o seguinte: será que esse boleto que eu estou pagando, essa mercadoria realmente entrou na minha loja? Porque o boleto está aqui para eu pagar. Mas será que essa mercadoria entrou de verdade? Então, esse é o grande desafio dos donos do supermercado. Porque quando a gente fala de perda, muitas das vezes a perda não é porque alguma coisa estragou, ou alguma coisa venceu, ou alguma coisa, sei lá, foi roubado dentro da loja. Aquela mercadoria pode nem ter entrado. E aí que está um dos maiores problemas que as empresas têm. Então, quando a gente fala de organização, a gente está falando de tudo que é necessário hoje para você bater a meta. Lembra que eu falei de meta? Então, se a minha meta hoje é vender 2.500 por metro quadrado, aonde eu preciso ter amarração? Eu preciso ter uma amarração de árvore mercadológica, porque a partir disso eu consigo ver qual setor que está vendendo menos do que deveria, para eu saber qual setor eu tenho que atacar no mês seguinte. Se eu tenho uma organização de árvore mercadológica, eu consigo saber, por exemplo, como é que estão minhas margens e qual setor que está me dando menos margem para poder trabalhar a margem naquele setor. Então, para eu poder bater 2.500 por metro quadrado, eu tenho que saber quanto eu faturo. Eu tenho que saber meu ticket médio, eu tenho que saber quantas pessoas passaram no meu caixa, eu tenho que conseguir identificar quais produtos eu vendi e quais produtos eu não vendi. Ou seja, que eu cadastrei, mas por algum motivo não foi feita uma venda daquele produto. Então, se você não tem as informações necessárias para te ajudar a alavancar essa venda, vai ser mais difícil. Então, isso tudo que eu falei deveria ser feito para quem quer aumentar as vendas. Então, se a sua meta é aumentar as vendas, por exemplo, ter essas informações à mão seria necessário. Não necessariamente você ter um controle financeiro. Você pode, por exemplo, não ter controle financeiro nenhum.
Eu pego o dinheiro, pago os boletos, faço no máximo uma conferência simples ali do meu caixa e tá tudo bem. E tô focado na venda. Então, naquele momento, o que é necessário para eu vender? Então, o que é necessário que eu organize dentro da minha gestão para atingir aquela meta? Aí vai chegar num ponto que eu bati minha meta de venda. Meu mercado tá vendendo bem. Eu falo assim, beleza, agora que ele está vendendo acima de 2.500 metros quadrados, meu objetivo é rentabilizar o mercado. Ou seja, eu tenho que fazer dar mais lucro. Como é que eu faço para dar mais lucro? Tem que melhorar a rentabilidade. E aí, qual vai ser a meta? Melhorar a rentabilidade em X%. Ou seja, sair de, 5% de lucro líquido para 6% de lucro líquido. Aonde eu posso atacar isso? E aí começa sua organização. Vou reduzir a despesa. Vou melhorar minha margem de lucro. Então, as ações que você vai fazer dentro da sua gestão estão diretamente ligadas a isso, a prioridade que você vai ter. E por isso não é para fazer qualquer coisa. Tem gente que chega assim, Leandro, vou fazer o DLM45, preciso ter sistema? Eu falei, não, você não precisa ter sistema nenhum. Você pode tá batendo a calculadora. Mesmo que isso não seja permitido legalmente no Brasil, eu sei que tem loja que faz isso. Mas você não precisa. O que você vai fazer? Você vai melhorar a tua venda, você vai gerar dinheiro e aí a partir disso você vai botar um sistema. Ou você vai gerar dinheiro e a partir disso você vai trocar o seu sistema para ter um sistema melhor, que te dê mais controle. Então, o que você vai fazer, as ações que você vai fazer, são baseados no objetivo da sua meta e na sequência de coisas que você vai fazer para poder chegar nela. Por isso que, quando a gente fala assim, tem que ter gestão. Aí eu vejo os caras falando, não, tem que ter organização tal, tem que ter controle de indicador. Eu falo assim, cara, quem tem que ter controle de indicador se o cara não sabe nem quanto fatura? Porque o sistema dele não dá, porque ele passa um pedaço por dentro, um pedaço por fora. Como é que ele vai saber quanto? Ele não vai nunca saber quanto fatura. E aí, se ele não sabe quanto fatura, como é que ele vai sair do lugar? Então, assim, tem empresas que estão ali muito no básico, tem empresas que já precisam ter informações mais avançadas. Mas tudo depende do seu momento. É o seu momento que vai te ditar o que você precisa fazer de organização naquele momento para ajudar você a chegar na tua meta. O que determina esse momento? Por quê? Porque você deu um exemplo de um mercado que tem pouca gente para cuidar disso tudo, né? E deu o parâmetro ideal, né? Cuidar de todos os setores e tal. A gente tem muito aluno com 100 metros de loja, 150 metros de loja. Os funcionários não são tantos, ou às vezes são muitos desnecessários. Quando ele começa a fazer o DLM 45, ele demite umas pessoas e tal. O que é o mínimo necessário, você já falou. Mas o que é o meio termo disso, que é a maioria dos nossos alunos? Tipo, eu tenho 150 metros quadrados, tenho X funcionários para aplicar minimamente esses parâmetros que você diz que ele teria que conseguir o sistema dele dizer quanto que é a margem, quanto que é o ticket médio, quantos cupons tem, faturamento. E com essas 4 informações aqui que eu falei, venda, ticket médio, cupom e margem, ele já começa a ter gestão mesmo sendo pequeno. Cheiro de fumaça, filho da puta, parece que alguém fumou nessa sala. Puta que pariu. E aí as outras informações ele pode ter depois, mas com essas 4 informações básicas já dá para ele ter um pouco de gestão ali para não ir no escuro no negócio. Mas prevenção não dá, né? Não dá para ter. Ele já tem que ter controle de prevenção. E aí quando a gente fala de controlar a prevenção, a gente está falando, por exemplo, do cara não só controlar o que ele perdeu, mas por que ele perdeu. Por que houve aquela perda? Por que houve aquela quebra? Mas isso é um aprofundamento que precisa de mais um braço para fazer especializado, né? Um balbino. Isso. E quais são as amarrações que eu preciso ter para ninguém me roubar? Então, basicamente, para que uma organização, ou seja, a gestão de uma empresa funcione, você tem que ter rotinas, rotas e processos amarrados. O que são processos? O que é um processo? Um processo de recebimento é um processo que roda na mão de várias pessoas, tá? O que é uma rotina? Rotina é um processo que acontece todo dia. Processo pode ser um processo que aconteça dia sim, dia não, ou aconteça uma vez só. Aconteceu todo dia, rotina. Se aquilo foi inerente do cargo de uma pessoa, é uma rota daquele cargo. Então, o repositor de hortifruti tem uma rota diária. Todo dia ele tem que fazer uma sequência de coisas para que ele entregue o resultado que ele quer. Então, quais amarrações eu faço? Eu tenho que criar verificações
pelo menos na parte final do trabalho do cara ou no meio do trabalho do cara. Por exemplo, 10 horas da manhã, que vai ser, sei lá, o início do meu pico da manhã de venda, o início que as pessoas começam a chegar na minha loja para realmente poder comprar. Às 10 horas da manhã, meu hortifruti tem que estar arrumado. Eu preciso ficar olhando o hortifruti o dia inteiro? Não, mas às 9h50 eu tenho que ir lá olhar para ver se o hortifruti está arrumado. E aí, como eu faço para fazer isso? Eu crio um checklist, uma lista de checagem de coisas que tem que estar certas e organizadas e prontas para poder receber o cliente naquela hora. A gente, por exemplo, tem um checklist operacional de 25 perguntas. Dentre elas por exemplo, se o cartazeamento externo está adequado, se os caixas estão limpos, se as pontas de gôndola estão abastecidas e precificadas. Tem rota para financeiro? Tem rota para financeiro, tem rota para RH, tem rota para prevenção, tem rota para repositor, tem rota para encarregado, tem rota para gerente, tem rota para tudo. E aí, por exemplo, o que um gerente tem que olhar todo dia? Aí tem a rota dele lá com quase 100 pontos, porque ele tem que olhar todo dia. Se o gerente não tem uma rota, ele não é gerente, ele é bombeiro, né? Então ele fica ali apagando incêndio, apagando incêndio do que estiver acontecendo. Se ele tem uma rota, ele também vai apagar incêndio, mas se ele estiver fazendo tudo certinho, provavelmente não vai aparecer incêndios no meio do caminho. É isso. Me perguntar, não sei se cabe colocar no podcast, mas o último grau da prevenção é o inventário? Não, o inventário é a primeira coisa que se faz na prevenção. Ah, é? É, porque se você não tem inventário, você não tem controle de estoque. Ah. Então você tem que fazer, e normalmente não é, você faz um inventário, aí eu zerei. Vai dar divergência absurda e você zerou. Aí você tem que fazer um segundo inventário, aí você começa a ter noção da perda. Com o primeiro inventário você não tem noção de perda nenhuma. E de quanto em quanto tempo é O necessário? ideal é fazer inventário rotativo diário, mas pelo menos uma vez por mês, se não der, uma vez a cada trimestre, se não der, uma vez por semestre, se não der, pelo menos uma vez por ano. Pode falar da contagem aqui? Pode. A contagem faz inventário de quanto em quanto tempo na maioria das lojas? Algumas lojas é rotativo diário, tem loja que é rotativo semanal, então eles todo domingo contam uma quantidade de setores para que dentro de 30 dias ela tenha contado a loja toda. A contagem é uma empresa que o Leandro é sócio, né? Uma empresa isso, de inventário, né? Mas ok. Isso pode entrar no podcast? Pode, sem problema. Tá. E o tamanho de loja determina a necessidade de um inventário? O que determina a necessidade de um inventário? Cara, qualquer loja deveria fazer inventário. Quanto maior o tamanho, mais complexo é para fazer um inventário. Só isso. Vai precisar de mais gente para fazer um inventário. Tá. Mas uma loja pequena já deveria ter controle de estoque. Só que, por exemplo, uma loja de 100 metros que vende 100 mil, ela não tem que se preocupar em fazer inventário agora. Ela tem que se preocupar em vender. Ela tem que se preocupar em vender, porque senão o custo fixo dela não vai ser pago, as despesas dela não são pagas porque sobra muito pouco dinheiro. Então, por isso que eu falei que é a prioridade, né? Não é que eu tô falando pro cara que ele não tem que fazer inventário, é que não é ainda o momento dele de fazer inventário. Ele tem outras coisas que são prioritárias antes dele chegar e mexer no inventário de estoque. Tanto é que, por exemplo, eu só recomendo ter prevenção a partir de 1,2 milhões. Porque a cada 400 mil reais é prevenção. Para eu criar um departamento de prevenção, eu preciso de pelo menos 3 prevenções. Sim. Ou seja, 1.200.000. Agora, eu posso implementar ações de prevenção sem ter um funcionário de prevenção de perdas? Pode. Até porque a maior parte das ações de prevenção são realizadas, são executadas pela operação e não pela prevenção. Então, até o próprio inventário, ele é feito pela operação e não pela prevenção. A prevenção só acompanha. Como assim só acompanha? Ela só está lá acompanhando para garantir que seja feito da melhor maneira possível. Mas quem está ali contando é o pessoal da operação. São normalmente repositores e pessoal que trabalha na operação de loja. Quando o inventário é interno, né? Quando eu não contrato uma empresa de fora para fazer. Como implementar, então, a prevenção de perdas na prática? Prevenção de perda na prática. Essa eu tinha que deixar para o Balbino responder. Acho que eu vou fazer um podcast. Se você quiser escutar um podcast, um papo de mercado com o Balbino, falando sobre como implementar a prevenção de perda passo a passo, coloca aqui no campo de comentários vem Balbino. Vem Balbino. Hashtag vem Balbino. Mas como eu vou implementar a prevenção de perda? De maneira simples, né? Primeiro eu tenho que criar algumas rotinas básicas dentro da loja para começar a fazer. Então, por exemplo,
Movimentação interna, né? Eu tenho um produto que está no meu estoque e eu vou levar ele, por exemplo, para uso-consumo. Vou levar ele para padaria, pegar produto de limpeza para limpar a loja. Então, essa movimentação de um produto internamente dentro da loja tem que ser registrada. Muita loja não registra. E aí o estoque nunca vai bater se você não registrar isso. Vamos pegar produto na área de venda para ser usado na loja e a gente não vai nem saber, então o estoque não vai bater. A outra é um procedimento muito bem amarrado de troca para fornecedor e de troca para cliente, né? O cliente veio, comprou uma mercadoria ruim, traz a mercadoria e fala, quero trocar. E algumas vezes trocar por uma outra mercadoria que não necessariamente é aquela. Ou fazer uma devolução de algum produto que o cliente, sei lá, a carne veio ruim, eu quero meu dinheiro de volta. Aí você tem que fazer uma devolução para ele. Então, esse processo de troca de cliente e devolução e o processo de troca com o fornecedor tem que estar bem amarrado, senão o estoque nunca vai rodar. E aí, só depois disso, eu poderia pensar em fazer um inventário. Antes dessas coisas muito bem amarradas, não faz sentido fazer inventário. Além disso, você tem um outro processo que deveria ser implementado e eu não preciso ter prevenção de perda, mas é um processo muito básico, que é o controle de validade. 70% das perdas que acontecem, por exemplo, na mercearia, vem de produto vencido. Então, se eu tiver um controle de validade, vai funcionar melhor. O que é o controle de validade? É um negócio muito complexo. Muito complexo? Muito. Nossa, muito complexo. Fica então pra gente. Você vai pegar um formuláriozinho e vai anotar os produtos que estão com mais de 30 dias para vencer. Pronto, esse é o controle de validade. Todo mundo assina e os produtos que estão com menos de 30 dias para vencer, o gerente tem que tomar ação em cima daquilo. Fazer um destaque, botar numa ponta, antes de fazer rebaixa de produto. Ou seja, baixar o produto para conseguir vender ele antes de terminar de vencer. Fazer promoção. Isso, por exemplo. Rebaixo é fazer uma promoção no produto para ele vender porque está vencendo. Ele é campeão, né? Campeão é aquele que vence, né? Então, assim, isso é uma das coisas que tem que fazer quando a gente fala de implementação. Mas tem várias etapas de prevenção. Isso são coisas simples, básicas, que se você não tem, você tem que colocar na tua loja. Para fazer isso, não precisa ser uma rede grande com prevenção de Não perdas. precisa, e nem ter funcionário de prevenção. A operação faz isso. Leandro, você falou de como implementar na prática uma prevenção de perdas. E como implementar na prática, então, uma controladoria? Então, para mim, de maneira muito simples, prevenção é o olho do dono na loja, dentro da operação da loja rodando. A controladoria é o olho do dono na retaguarda. Quando eu falo na retaguarda é no financeiro, em compras, no RH/DP e na própria prevenção. Então, a prevenção audita a operação de loja. A controladoria audita a prevenção, compras, né, a parte comercial, financeiro e RH. Tudo da retaguarda. Entrada de nota, tudo da retaguarda. E o dono audita a controladoria. Pronto, todo mundo está olhando todo mundo. Você tem uma amarração de loja, amarração de gestão dentro do processo. Só que, se você pensar bem, uma loja que vende pouco, para ter controladoria, prevenção, parte administrativa toda, o cara vai ter, sei lá, mais gente no escritório que gente na operação de loja. Eu ia te perguntar quando eu implemento uma controladoria. A partir de 3 milhões de reais, você já tem que implementar uma controladoria. Antes disso, é o dono olhando os números. O dono parando para olhar os números dele. Sentando 1 horinha por dia, olhando alguns relatórios e vendo os números dele. E quem compra? Quando é uma loja pequena que não normalmente tem... o dono é o dono compra. mesmo. As atividades mais estratégicas, normalmente, que impactam mais sobre o resultado, ficam na mão do dono. O RH também é do dono? Normalmente é melhor contratar uma pessoa para trabalhar no RH. E o financeiro? Normalmente é melhor você contratar uma pessoa para ficar no financeiro. Uma pessoa. Loja pequena é uma pessoa para RH? Uma pessoa para financeiro? Não, uma pessoa para fazer RH e financeiro. Tá, uma pessoa para fazer RH e financeiro, uma pessoa para comprar ou é o dono que compra? Não, o dono que compra. Tá, no e escritório a prevenção? No escritório, normalmente, fica uma pessoa para cuidar do financeiro, do RH e ainda lançar nota. Tá, e no chão de loja é o dono e o gerente? Aí é o dono e, normalmente, um encarregado, alguém que o dono vai treinando para virar gerente, enquanto a loja é pequena. E como é que a gente faz esse ciclo girar? Você O dono fala em melhoria contínua, né? O dono trabalhando igual um corno para a loja poder crescer, a loja crescendo, a cada 25 mil você pode contratar um funcionário. Então, conforme a loja vai crescendo, você pode ir contratando gente. Contratando gente, você vai começando a ter gente nas posições e até o ponto que você tire as coisas da sua mão. A última coisa que você tira da sua mão é compras. É o mais estratégico, é onde você quebra. Porque 70% de tudo que você paga dentro do supermercado, ou até mais do que isso, sai das compras. Sim.
Então é muito mais fácil você errar a mão na compra do que na tua despesa. E quando o dono compra mal? Aí ferrou. Se você pudesse colocar, assim, tem um corpo. As compras é o quê? O coração do mercado? Não? Analogia horrível, né? Mas... Analisar de forma bem... Se eu fosse considerar as compras, mas como fosse área comercial, porque a área comercial também faz as promoções, muitas vezes cuida do marketing, é o cérebro. Estratégico, é Tá. sério. Então, o setor de compras também, muitas vezes, cuida do marketing. Muitas das E das vezes. É promoções? porque ele que define quais promoções, quais campanhas. Porque foi ele que comprou, então ele sabe como vender. É isso. Tá. Até porque quem compra tem como atividade vender. Entendi. Uma das metas de comprador é vender. Ele tem que conseguir bater meta de venda dentro dos setores que eles compram. Senão não faz sentido. Ok, mas ele tem 100 metros, ele tem uma operação muito, muito enxuta e ele está começando. Vamos tentar separar? O cara que é pequeno, o cara que é médio e o cara que é maior, é grande. Como é que ele implementa esse ciclo de melhoria contínua? Basicamente, quando a gente fala de melhoria contínua, a gente está falando de PDCA, né? Que é você planejar as ações que vai executar, executar essas ações. Verificar o que deu certo para você manter e padronizar, ou seja, manter aquelas ações executando, porque supermercado é dia sim, dia também. E o que não tiver dado certo, você ir lá e corrigir, replanejar e fazer de novo. Por exemplo, vou implementar festival de pizza. Aí eu falo assim, para vender tem que vender 100 pizzas no mínimo. Aí a gente está no mercado pequeno? Tá no mercado pequeno. Tá vou fazer o festival de pizza. Tem que vender 100 pizzas. E aí o cara faz ação e vende 70. O que ele faz? Para de fazer festival de pizza? Não. Ele ajusta o que ele fez, vê aonde errou, ajusta, planeja de novo e faz de novo. Para ele vender mais de 100 pizzas. Quando a gente está falando no mercado grande, é 1.000 pizzas. O cara tem que vender 1.000 pizzas. Aí vendeu 700 pizzas. Nossa, a ação foi uma merda. Sobrou 300 pizzas. Aonde a gente errou? Vai analisar o que errou e vai fazer. Cara, é a mesma coisa. Faz a mesma coisa, só deixa só que proporcional, as proporções são diferentes. E óbvio, né? No mercado grande, você movimenta 5, 10, 15, 20, 30, 40 pessoas numa ação. No mercado pequeno, é 1, 2 pessoas. Só muda a proporção. Mas a lógica é exatamente a mesma, né? Preciso melhorar minha margem em 2%. Aí ele vai criar, vai planejar as ações, executar e ver se deu certo. O que não deu, vai ajustar. O que deu, ele padroniza a partir de agora. Por exemplo, a pizza deu certo. Aí eu fiz na semana seguinte, vendi 100 na primeira, 150 na segunda, 200 na terceira, 250 na quarta semana. Show de bola. O que eu vou fazer? Aprendi como vender pizza. Agora vamos aumentar até descobrir qual é o teto de venda de pizza que eu vou ter. Aí eu vou 250, 300, 450, 500, 600. Aí vamos descobrir que eu descobri meu teto de venda de pizza na semana de 700 pizzas. Aí eu vendo 700 pizzas. Beleza, então agora eu já sei que são 700 pizzas, são tantos sabores que eu tenho que fazer, eu tenho que começar a produzir tal hora no dia anterior para poder fazer isso, eu tenho que criar o marketing XYZ, eu tenho que fazer a propaganda tal, eu tenho que posicionar as pizzas desse jeito. E aí pronto, criei todo um esquema para poder vender as pizzas. Isso é uma organização, então isso é gestão para que eu consiga ganhar dinheiro vendendo pizza. Aí tô vendendo 700 pizzas por semana. E aí eu falo assim, beleza, agora o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro na pizza? Já sei. Tô comprando a massa a R$ 2,50, vamos produzir a massa. E aí ele vai lá, aprende como produzir a massa e a massa dele vai custar 70 centavos. Eu acabei de ter um ganho de margem aí de, 15, 20%. Show de bola. Então agora eu vou produzir a pizza mais barata, com a mesma qualidade, mas mais barato porque eu vou passar a produzir o disco da massa. E assim ele faz. E aí o processo, como é que faz? Vou planejar como que eu vou fazer essa massa, vou montar a massa, montar as pizzas e ver se eu consigo vender as 700 pizzas. Eu consegui ter uma operação para fazer isso. Ótimo, vou padronizar. Então a partir de agora vou produzir a massa, fazer a pizza, executar e entregar 700 pizzas por semana. Pronto, criei uma melhoria contínua nisso. Okay. Aí, tô vendendo 700 pizzas. Será que eu não posso melhorar? Aí você vai lá e planeja com o seu time. Vamos melhorar? Fazendo o quê? A nossa pizza é vendida por R$ 9,99. Vamos preparar umas pizzas gourmet para vender a 14, a 16 reais no mesmo dia da R$ 9,99, mas pizzas que só sejam vendidas naquele dia do festival de pizza. Aí eu vou fazer lá uma pizza de filé mignon com cream cheese. Vou fazer lá uma pizza de presunto de Parma com queijo...
Tomate seco? Hã? Com tomate seco. Com tomate seco. Então, você vai criar uma linha de pizzas, pizza vegana. Você vai... Hã? Pizza gourmet. Pizza gourmet. Aí você vai criar pizza vegana e tal, e você vai fazer, eu vou fazer uma linha kids, eu vou fazer pizza de salsicha. Pizza de salsicha é linha kids, vende pra caramba pizza de salsicha. Você vende pizza de Não salsicha? sabia nem que existia. Pizza de salsicha, a Vocês criança falaram adora já. esse troço de pizza de salsicha. Porque pra criança é legal comer salsicha com pizza. E aí você cria lá a linha de pizza infantis. Aí cria várias linhas de pizza. Pizza Bob Esponja, pizza do Ben 10, pizza... E aí você cria um jeito da pizza pra parecer Ben 10, pra parecer Bob Esponja, pra parecer Peppa Pig, pra parecer o que for. Então, assim, no final das contas, eu tô buscando... Pode ser que você faça essa ação e não venda nenhuma pizza infantil. Você vai falar assim... deixa eu tentar fazer algumas modificações. Aí faz. E não vende pizza infantil. Você fala, pizza infantil não funciona. Vou tirar a pizza infantil da minha posição e vou manter. Mas isso é teste que você vai fazendo. Então, esses testes faz parte do seu sistema de gestão para que você consiga achar padrões novos para você melhorar o seu resultado. Então, o processo de melhoria contínua é isso. Você está sempre buscando jeitos novos de muitas das vezes fazer a mesma coisa visando chegar no resultado melhor. Sabe como o professor de matemática dá o exemplo mais básico e depois o aluno tem que fazer as coisas mais complexas? Você não está fazendo isso. É para a pessoa fazer exatamente isso na pizza, não é? Dá para fazer exatamente o que você falou, só que na pizza. E é claro que dá para ele fazer nos outros setores também. E claro que isso vai ganhando dificuldade no meio do caminho, mas partindo de um momento dá para a pessoa pegar o festival de pizza e deixar ele mais completo, né? Tem gente que o ideal é você começar de forma mais simples para você fazer e depois você tornando complexo. O problema é que no nosso setor de supermercado, a gente tem alguns problemas. Primeiro problema, o nível de instrução da equipe é muito baixo. Normalmente, quem vem trabalhar em supermercado tá vindo porque é a última escolha do cara. Então, não tem aonde trabalhar, eu vou pro supermercado. E aí, por isso, a mão de obra do supermercado tem uma característica de ser uma mão de obra que muitas vezes não é comprometida e o salário é baixo. E por quê? Porque não tem mão de obra qualificada, então você paga menos, porque você tem que ter mais gente. Porque o ideal era a filosofia de poucos e bons, ou seja, eu tenho menos pessoas que produzem muito mais e eu posso pagar um salário melhor. Mas se não dá para fazer isso, você vai ter que pagar salários menores e vai ter que ter equipe mais em quantidade. Isso. E aí, considerando isso, tudo que você fizer num supermercado que seja complexo, você até implementa, mas ele não dá continuidade. Quando você vai olhar num universo de 2 anos para frente, aquilo provavelmente para de ser feito. Exatamente por causa disso que eu falei. Porque as pessoas são simples, então você precisa realizar coisas simples, senão a coisa não vai andar. E depois aprimora. A gente falou bastante de prevenção de perdas, né? Vai dar meta de comentário para chamar o Balbino? Eu não dei, não. Não. Meta? Só falou pra fez dizer, convite. vem Balbino. Vem Balbino. Quantos vem Balbino? 100 vem Balbino. Senão não vai rodar. Papo de mercado? Não vai ter papo de mercado com o Balbino, não. Desculpa. Eu acho que vou abrir passo a né? passo de como implementa a prevenção. Destrinchando, né? Eu tô cobrando 100 comentários. Balbino tem um curso. Você vai dar um curso de graça, praticamente? 100 comentários, gente. É muito barato. Então faz 100 comentários aí. E, gente, se vocês ainda não curtiram, curta o vídeo. Por favor, toda vez que você corte, né? Toda vez que você curte o vídeo, ele tende a propagar, e a minha mensagem tende a ir para mais gente, esse é o objetivo. Clica no botão compartilhar, para compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, porque dessa maneira outras pessoas vão ter acesso à informação. E se você não fez isso ainda, clica no botão se inscrever e aperta no sininho lá, no sininho de vaca, aperta no de vaca e bota todos, para que toda vez que eu poste um vídeo você seja notificado, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Rosadas Cash! Seja bem-vindo a mais um Rosadas Cash. Meu nome é Mareca. Ih, caralho. Vai. De novo, por favor. Essa porra tem que sair na filmagem.